Ontem, o presidente Lula deu uma entrevista para o SBT, né? Se hay governo, sou a favor, é o lema do Silvio Santos, né? Então, ele ontem deu uma entrevista para o César Filho, um misto de jornalista com apresentador, showman. Ele, inclusive, ele vai ser a cara do novo jornalismo do SBT, aderido agora ao governo do presidente Lula. Então, foi uma entrevista num clima bem descontraído e o Lula deu mensagens importantes, importantíssimas ontem nesta entrevista. A primeira delas, achei muito interessante, sabe, Rebeca? Porque ela coincidiu com a avaliação que a gente vem fazendo aqui e que tem a ver com aquela pesquisa da Atlas, que mostra o seguinte: a polarização no Brasil neste momento não é uma polarização entre partidos políticos, mas uma polarização entre as lideranças. Então, a gente não deve se iludir com a grande vantagem que o PT tem em relação aos demais partidos políticos. A disputa é entre líderes políticos, mais do que em relação aos partidos. Basta ver o status, a situação do PT. Né? O PT está numa situação complicada. Né? O PT hoje não é aquele partido orgânico que a gente viu nos anos 70, 80, 90 e até o início desse século. Né? O PT é um partido hoje, cada dia mais vai se assemelhando aos chamados partidos burgueses. Né? É um partido cartorial, um partido controlado pela burocracia. Então, é uma situação diferente do passado. Os outros partidos são todos assim. Né? O PSOL, que parecia ser uma novidade, vai sendo cada vez mais uma versão do próprio PT. Né? O PSOL que rompeu, que saiu das entranhas do PT lá no passado, hoje vou usar uma palavra aqui talvez grosseira com os nossos amigos do PSOL, mas hoje é um puxadinho do PT. Né? Já não tem praticamente, tem lá Sâmia Bonfim, uma ou outra pessoa mais crítica, mas o partido todo hoje está submetido, subordinado ao PT, até em função do projeto da eleição de Guilherme Boulos em São Paulo. Então, para Lula, o Brasil está polarizado entre ele e o Bolsonaro. Esta é a polarização. Isto tem a ver com aquela entrevista, com aquela declaração que ele deu lá atrás, em outra entrevista. Deixa eu ver para quem foi aquela entrevista. Não foi para do Kennedy, foi antes da entrevista do Kennedy. Acho que foi para... não, foi ainda quando tinha aquele programa, o Conversa com o Presidente. Quando ele falou, a disputa em São Paulo é entre eu e Bolsonaro. Sem querer menosprezar o Boulos, mas ele disse, em São Paulo a disputa vai ser entre nós dois, Bolsonaro e eu, e ele acha que essa é a avaliação do presidente, de que este é o cenário político do país hoje. Aí é o que a gente tem visto, né? O que as pesquisas têm apontado, tanto as pesquisas nacionais como as pesquisas aqui de São Paulo também. É isso aí. Essa é uma declaração importante do Lula. Mas em relação ao tema central da conjuntura, ou pelo menos dessas últimas semanas, das últimas 2 semanas, que é a questão das pesquisas, né, que tiveram um enorme impacto no cenário político brasileiro, Lula também foi assertivo e ele tomou um caminho bem diferente, tanto de segmentos do governo, de ministros do governo, que tentaram dizer que a culpa era dos palestinos, como de segmentos da mídia progressista que, né, enfim, o puxa-saquismo está em todo canto. Né? Então, essa ideia de que não tem problema nenhum, de que, na verdade, até cresceu a popularidade do Lula nos estratos mais importantes, Lula não passou pano, não passou pano, disse o seguinte: o governo tem que baixar o preço da energia e dos alimentos. O presidente afirmou na entrevista, não podemos mostrar, tá? Porque é do SBT, a gente vai levar um gancho do YouTube se mostrar aqui, então a gente vai relatando. Né? Olha só, em que pese o otimismo de Lula em relação ao 2024 e tudo, olha que frase forte. Ele disse que a redução nos preços de alimentos e energia é essencial para a gestão voltar a ter credibilidade junto ao povo. Muito forte a declaração de Lula. Lula sabe que a aflição das pessoas em relação ao preço dos mais pobres do país, em relação aos preços dos alimentos e da energia, é um tema crucial
nesse momento. Não é apenas este tema, né? A gente tem visto as pesquisas, né? A questão da criminalidade, uma insegurança, né? Tem uma série de outros temas que estão afligindo as pessoas. Mas este tema econômico é um tema fundamental. E ele disse mais, ele disse, não tem razão do povo me dar 100% de popularidade. Estamos aquém do que prometemos. Então, contrariamente a essa propaganda, mesmo a propaganda oficial do governo e a propaganda de segmentos da esquerda, que diz, não, a economia vai muito bem, o povo é que é burro, né? O povo é que não entende. Né? A economia está indo... Nossa, que paradoxo, né? A economia está indo tão bem e as pesquisas, o governo vai estar caindo nas pesquisas. Então, Lula não trabalha com esse aparente paradoxo, não. Ele sabe que há insatisfação popular com o governo dele. Achei bem importante, viu, Rebeca? Não, isso foi ótimo, né? Porque a gente, né, recebe muitas críticas aqui também quando criticamos, né, o governo, as ações do presidente. Só que é isso, a gente elegeu um presidente para que ele tomasse decisões em prol da esquerda, em prol do progresso. E quando isso não acontece, é claro que a gente precisa pontuar. Né? O nosso papel jornalístico aqui é fiscalizar, é acompanhar, é saber se as coisas que foram prometidas estão, de fato, saindo do papel. E quando não saem, a gente precisa, sim, dizer, porque se fosse Bolsonaro, se fosse qualquer outro presidente, nós estaríamos falando aqui também. Então, não dá para passar pano em todas as atitudes do Lula. E que bom que ele reconhece isso. É por isso que a gente gosta dele, né, Mauro? Claro, claro. A questão agora é o próximo passo, né? Em que medida as declarações de Lula serão revertidas em mudanças na política do governo, por exemplo, com o fim do arcabouço fiscal? Essa é a questão. Vai ter ou não vai ter? Ele deu declarações ainda bastante enfáticas em relação ao chamado mercado. Vamos sempre pensar, toda vez que você lê na mídia, mercado, entenda que é o universo dos ricos e muitos ricos. O mercado é 0,01% da população. Né? É gente que tem, que vive de juros do governo, são milionários. É gente que tem patrimônio superior a R$1 milhão, muito superior a R$1 milhão. É gente que recebe por mês mais de R$100 mil. Isto é o mercado. Tá? Então, Lula bateu firme no mercado ontem. Olha aqui, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Pergunta que não quer calar, será que o Haddad viu essa declaração? Ele nos posicionou ainda, né? Essa é uma interrogação. Né? Porque o Haddad é hoje, cada dia vai ficando mais patente isso, é o ministro do mercado. Né? Então, você vê como essa coisa do governo é uma coisa complexa, né, Rebeca? Você tem muitos paradoxos, muitas contradições internas dentro do governo. Né? Muitas contradições internas dentro do governo. Né? E elas aparecem num momento desse, num momento em que Lula dá uma entrevista. Olha, tem uma amiga aqui. Opa, pode ir, Mauro. Nova membro aqui na Pós TV Fórum, Ana Mafei, seja muito bem-vinda. Beijão, Ana, grande amiga. Nossa, de muito tempo, muito bem chegada aqui. Então, Lula falou também sobre Petrobras. Petrobras teve aí desde sexta-feira, só dá Petrobras nas chamadas mídias. Então, Lula falou sobre Petrobras, sim, bateu duro. Petrobras deve pensar nos brasileiros e não só na distribuição de dividendos, diz Lula. Ele diz assim, é muito engraçado, às vezes eu vejo notícias assim, Petrobras cresce 30%, Petrobras bate recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo, Petrobras bateu recorde de arrecadação, e a gente não ganha nada com isso. Ele não tocou no tema do repasse dos dividendos. Nesse momento, mas ficou claro. E aqui também é curioso, sabe? Como o puxa-saquismo é a pior praga que pode existir ao redor do governo. Nós mostramos ontem aqui várias manchetes várias de gente da esquerda, que é isso aí. Quem tá aí? Bartô. Nossa, figurinha. É o Balde. Ana Mafei renovou a assinatura. Então, a gente mostrou
Porque, assim, o puxa-saquismo é o tempo inteiro. Então, é assim, Petrobras, tudo isso aqui que o Lula falou, foi festejado pela esquerda, como se, de fato, esses recordes, como se a valorização... Ele não falou aqui, mas a questão da valorização da Petrobras na Bolsa ano passado, como se isso fosse um grande fato para o país. Gente, isso não tem a menor relevância para o Brasil. Tem relevância para os donos de ações da Petrobras. E o pessoal fica dizendo, não, a valorização da Petrobras é sinal da confiança no governo Lula. Era a conversa fiada que a gente via no passado. Bom, se é isto, então, esta mesma turma que disse o ano passado que era o sinal da confiança, deveria dizer agora. Bom, a queda brutal nas ações da Petrobras é o sinal da desconfiança em relação ao governo Lula. Mas não é uma coisa nem outra. Não é uma coisa nem outra. Não, aí o pessoal diz assim, a queda das ações da Petrobras é sinal de que o governo Lula está fazendo tudo certo. Ele não tem... É um negócio assim. É um pouco essa lógica aí. A lógica do SBT. Se há governo, sou a favor. Sou a favor o tempo todo. Então, Lula bateu duro nessa questão da Petrobras, mas a declaração de Lula é uma declaração que, quando vai ser mastigada no bastidor do governo, vamos ver o que está rolando. Então, ontem, olha só, olha o tamanho da encrenca, olha o tamanho da crise. Lula reuniu, vocês estão vendo lá, os dois inimigos, Lula acho que está entre eles, entre o Jean Paul Prates e o Alexandre Silveira, o delegado Alexandre Silveira, para evitar que os dois dessem socos um no outro, né? São dois grandes inimigos agora. Então, ele reuniu o Haddad, reuniu o Rui Costa e mais a diretoria da empresa, conselheiros da empresa, para tentar dar uma acalmada no ambiente. Olha o tamanho da encrenca, né, em relação ao tema dos dividendos. Quer saber? Diga, Mauro. Quer saber? Olha só como é esta história. O Prates já recuou, por um lado, dizendo que ele vai ficar no cargo, que estava a ameaça até do Prates ser demitido. Não vai ser demitido, vai ficar no cargo. Ó, é a terceira vez que o Prates chega na marca do pênalti e não é demitido. E que o tema dos dividendos, quem vai falar é o Alexandre Silveira. É curioso, inclusive, né, que quem fala sobre dividendos não é o presidente da empresa, né? É o ministro das Minas e Energia, mas é o que ele declarou ontem. E aí é o seguinte, ó, o Conselho da Petrobras vai se reunir e pode liberar os dividendos. Esse assunto, gente, Rebeca, é um assunto complexo, porque os tais dividendos extraordinários, que eles são fruto não do trabalho fim da Petrobras, ou seja, da exploração direta do petróleo, mas são resultante de aplicações financeiras, de variação cambial. O Estatuto da Petrobras proíbe que estes chamados dividendos extraordinários sejam usados em investimento. Ontem, William Ozaki, um economista de primeira, por sinal, ele precisa vir aqui uma hora dessa, vamos convidar o William Ozaki, ele estava explicando, na indústria do petróleo isto não é incomum, porque, segundo ele, a indústria do petróleo demanda grandes investimentos e de largo prazo. Então, você dedicar investimentos feitos por situações conjunturais que não tem a ver com a atividade fim de uma petroleira é muito arriscado. Então, em geral, esses chamados dividendos extraordinários, mais uma vez, fruto de aplicação, do resultado de aplicações financeiras, fruto de variação cambial, em geral, não é usado em investimento. Mas será que precisa ser assim mesmo? Enfim, está no Estatuto da Petrobras. Então, em tese, esses dividendos extraordinários devem ser distribuídos para os acionistas. Está louco por essa grana para reforçar o caixa do governo. O governo Bolsonaro usou muito essa estratégia. A estratégia era, em parte, enriquecer ainda mais os acionistas da Petrobras e, em parte, reforçar o caixa do governo. É o que o Haddad está querendo fazer agora. Agora, tem os dividendos ordinários. Os dividendos ordinários são aqueles que são pagos por conta do lucro feito com atividade fim. No caso, com a exploração do petróleo e as outras atividades fim
da Petrobras. A grande questão durante o governo Bolsonaro, e que se mantém parcialmente no governo Lula, é que você pode, no caso dos dividendos ordinários, distribuir apenas 25% do lucro. E o que vinha acontecendo no governo Bolsonaro era que 100% do lucro era distribuído, tanto dividendos ordinários quanto dividendos extraordinários. A questão é que o governo Lula tem que baixar para os 25%. Aparentemente, é o que acontecerá daqui para frente. Ontem houve coletiva do Alexandre Silveira, não tocou no nome do Jean Paul Prats, não, são inimigos. São inimigos. Mas agora, vamos combinar, né? Não é que um é inimigo porque um é mocinho e outro é bandido, gente. Tudo vinculado aos interesses das petroleiras, tá? De um lado e do outro. De um lado e do outro. Então, vai ter reunião do Conselho da Petrobras de novo e, aparentemente, os dividendos vão ser liberados. E a Haddad, que defende a distribuição dos dividendos, enfim, o Haddad, o Fernando Haddad, vai ter assento, ele vai para o Conselho de Administração da Petrobras. Então, esse é o resultado, até o momento, dessa treta da Petrobras, ao fim e ao cabo. E esta foi a entrevista do Lula. Quer saber, Rebeca? Tem pelo menos mais uma entrevista do Lula ontem. Conta pra gente. Ficou em cima do Robinho. Diz o seguinte, cria vergonha. Ele cobrou que o STJ puna o Robinho, que o Robinho seja preso aqui no Brasil, por conta da condenação por estupro na Itália. Então, ele cobrou, foi bem incisivo em relação a isso, né? Cobrando a punição do Robinho. Rebeca, chega de jogador e treinador de futebol estuprador, né? Exatamente, passou da hora, né? E que bom, né? O julgamento do Robinho aqui no Brasil está para ser avaliado no dia 20 de março desse mês, só que ainda assim, Mauro, ele pode recorrer em liberdade. Ontem a gente não falou aqui, mas o Cuca, que foi técnico do Corinthians, que a torcida feminina do Corinthians colocou ele para correr do time, afirmou que ele usou todos esses meses que ele ficou longe da mídia para refletir sobre o que ele tinha feito, né, que ele disse que tinha entendido que o fim daquela condenação, o encerramento daquele processo de estupro contra uma menina de 12, 13 anos, teria sido suficiente para que ele se sentisse inocente, mas ele falou que não, que a sociedade mudou e que as mulheres estão sim cobrando, né, um posicionamento maior, não só as mulheres, como a sociedade inteira, e ele afirmou, Mauro, durante a coletiva de imprensa, que o que a sociedade pode esperar dele é uma atitude reflexiva e de mudanças de hábitos também. Então, o Cuca reconheceu o que ele fez e disse que vai melhorar. Desculpa, tinha caído minha caneta aqui, por isso que eu saí do ar para pegar a caneta no chão. Então, eu assisti a entrevista do Cuca. Você assistiu, Rebeca? Eu li. Eu não assisti, mas eu li depois. Eu vi ele lê um texto de 7 minutos, mais ou menos, com esse conteúdo que você falou. Acho que é extremamente positivo, né? Acho que os homens se engajarem na luta contra os estupros, né, é fundamental. É fundamental. Mas sabe, Rebeca, vamos ver. A história dirá. Porque é o seguinte, depois de ontem, se isto realmente foi uma posição do Cuca, vamos ver se ele vai se engajar na luta em defesa das mulheres, na luta contra o estupro. Ele disse na entrevista que ele escreveu aquele texto com a ajuda da mulher e da filha dele. Ok. Mas, Rebeca, eu vou te dizer, eu durante 20 anos tive uma agência de comunicação. A possibilidade daquilo ali ter sido escrito por uma agência de comunicação em relações públicas ou por alguém de gestão de crise não é pequena. Não é pequena. E assim, ele estava emocionado. Gente, tudo isso tem treino para fazer. Né? Como é que o cara faz a leitura, né? Quais são os pontos em que ele... Né? Gente, acho que você pega um texto como esse, eu não estou dizendo que é o que foi feito. Eu só digo assim, vamos ficar esperto. Né? Vamos ficar espertos e vamos ver, como a Anne falou, se ele de fato vai trabalhar na luta em defesa das mulheres. Porque eu estou cansado de ver, entendeu?
Aí você pega o texto, aí o assessor vai lá e fala, olha, nesse trecho aqui você faz uma pausa dramática. Isso tudo pode ser encenado. Então, vamos olhar, vamos observar, né, Rebeca? Vamos observar. Exatamente.